E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Meu nome é Leonardo Maués, para quem não me conhece. Eu sou procurador aqui no município de São Paulo e ex-procurador do estado do Amazonas. E o objetivo desse vídeo aqui é a gente fazer uma leve introdução do que seria a nossa prova oral e compartilhar, principalmente, a minha experiência em provas orais, para que vocês que finalmente conseguiram chegar nessa etapa possam ver que, primeiro, não é nada do outro mundo. Segundo, vocês estão muito mais preparados do que vocês acham que estão. E, a partir da experiência dos professores, vocês conseguirem adicionar alguma das atitudes que foram tomadas por quem já passou por essa fase com êxito e adequar essas medidas, claro, dentro da capacidade de cada um, da rotina de cada um, daquilo que serve mais ou serve menos para vocês. Eu vou fazer uma leve introdução aqui de como foi a minha trajetória para vocês terem uma certa dimensão do momento de estudos que eu estava quando eu cheguei na prova oral. Eu comecei a estudar antes da pandemia, só que quando a pandemia veio, eu parei de estudar por completo. Então, em 2020, eu retomei esses estudos no finalzinho do ano ali, depois de quase um ano parado, né? Foram uns 8, 9 meses que eu fiquei sem estudar. Comprei o passaporte do Revisão, que na época não era passaporte, mas comprei o extensivo e a partir daí eu comecei a retomada dos meus estudos. Eu fiz pouquíssimas provas orais. Na verdade, eu só fiz uma prova oral, que foi a de concurso do procurador do estado do Amazonas, tá? Porque os editais que eu acabei me inscrevendo ao longo da minha trajetória de concurso sequer previam as provas orais. Então, eu só fiz 3 concursos que previam a prova oral no edital: Rio de Janeiro, Goiás e Amazonas. Todos os outros que eu fiz, que eu reprovei, e os que eu fui aprovado não tinham a previsão da prova oral. No Rio de Janeiro, eu fui reprovado na segunda fase, fiquei a 1 ponto de ir para a prova oral. E em Goiás, eu não fui por 2 décimos. Foi uma derrota, assim, bem dolorida. As duas, inclusive. Só que elas foram em 2021. Eu ainda não tinha tanta maturidade como eu passei a ter lá na frente, na prova do Amazonas, que foi em 2022. Né? A segunda fase do Amazonas foi em julho de 22. E a prova discursiva do Rio e de Goiás foi no segundo semestre de 2021. Então já tinha uma maturidade muito maior e me desse condições, inclusive, de ir para a prova oral. É possível que eu nem chegasse a ser aprovado na prova oral, caso lá atrás eu tivesse êxito. Mas, apesar de ter feito apenas uma prova oral, que foi a do Amazonas, eu acredito que a experiência tenha sido muito rica. Por quê? Foi uma prova oral com 4 bancas diferentes, uma de constitucional e tributário, uma de direito civil, uma de processo civil e outra que englobava direito financeiro e direito administrativo. Então nós tínhamos essas 4 bancas, cada uma com 100 pontos, e eu obtive nota máxima em 3 dessas 4 bancas. Só não consegui uma nota expressiva na banca de direito civil, tá? E além dessa questão, tem outro fator que enriqueceu essa experiência, porque os examinadores tinham perfis muito diferentes. Foram 2 mulheres e 2 homens. O de direito civil, extremamente curto e grosso e direto. Quando a gente introduzia um tema, desenvolvia um pouco mais, ele já cortava e passava para a próxima. A primeira banca, que a minha foi a de direito constitucional, era uma mulher que, apesar da seriedade, ela tinha uma certa troca contigo, te dava a oportunidade de desenvolver a resposta, mas fazia leves pontuações, né? Algumas reperguntas, que era, inclusive o perfil dela era muito semelhante com o cara de processo civil, enquanto que a última banca, que a minha última banca foi de administrativo e financeiro, a examinadora foi quase uma espécie de bate-papo. Então, ao mesmo tempo que ela me permitia responder, ela intervia bastante, então eu estava me sentindo numa conversa de amigos ali. Tanto que ela era muito simpática, muito sorridente, então a minha prova oral foi desse jeito que eu estou falando com vocês aqui. Muito diferente de banca para banca. Além disso, foi uma prova que foi sorteado os temas que iriam fazer. Então, a gente tinha a certeza do que a gente ia falar meia hora ali antes de começar a prova. E houve um enxugamento das matérias, como é comum, né? Geralmente ali na primeira fase a gente tem 10, 12,
15 disciplinas, diminui um pouco na segunda e mais um pouquinho na prova oral, que foi assim, foi uma banca FCC, então foi muito interessante a experiência. Mas aqui, para falar para vocês sobre como foi a preparação e para mostrar para vocês que, como vocês já chegaram na prova oral, acreditem, vocês têm a capacidade de ser aprovadas nessa fase, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Tanto é que na minha preparação do Amazonas foi o seguinte, eu estava fazendo 2 concursos de forma simultânea, a PGE Amazonas e a PGE Pará, de onde eu sou. Eu sou de Belém do Pará. Então, obviamente, eu estava dando prioridade para o concurso que era na minha casa. Então, assim, como eles estavam acontecendo em conjunto e eu estava na última fase das 2 provas, eu foquei todo na PGE Pará, que a última fase lá não é uma prova oral. Na PGE Pará nós temos 2 provas discursivas. A primeira prova discursiva só com questões e a segunda prova discursiva com peças e pareceres, tá? Então, assim, todo o meu foco estava direcionado para a PGE Pará. Mas, como a gente está falando de uma segunda fase, eu estava me debruçando muito sobre a jurisprudência, estava me debruçando muito sobre a doutrina, e por ser uma prova de banca local, banca própria, apesar do CESP ter, na época, organizado o certame, quem elaborava a prova eram os próprios procuradores do estado do Pará. Então, estava me debruçando muito sobre os temas principais do Pará. As jurisprudências de controle concentrado, em que eram oriundas, né, ADIs do Pará, teses, ações civis públicas, outras coisas que eram muito, na época, conversadas e faladas que envolviam temas do Pará, enfim, os pareceres da PGE. E o intervalo de tempo entre a última fase da PGE Pará e a prova oral do Amazonas foi muito curto. Eu confesso a vocês que eu não lembro exatamente, mas ou foi uma semana de diferença ou 2 semanas de diferença. Foi muito próximo uma coisa da outra. E aí, eu não estava me preparando para a prova do Amazonas até eu terminar a prova do Pará. Mas vejam, como eu estava estudando temas gerais e focando muito em jurisprudência, em conceitos doutrinários, para que eu pudesse ali transmitir aquele conhecimento da forma mais assertiva possível na prova discursiva, indiretamente eu estava me preparando para a prova oral do Amazonas. Porque o estudo do concurso, ele é dividido em fases, mas o núcleo, a base, ela é a mesma e vai te acompanhar desde o início da primeira fase até a prova oral. O que acontece é que a gente vai fazendo algumas adaptações nesse meio tempo, né? Então, na primeira fase, a gente se debruça um pouco mais sobre lei seca e faz muitas questões objetivas. Na segunda fase, a gente já treina bastante peças e pareceres e dá uma ênfase maior na jurisprudência, porque o vade-mecum vai estar com a gente. E na prova oral? Na prova oral, o treino, na minha opinião, é a parte decisiva. Tanto é que, nesse período entre a finalização da minha prova da PGE Pará e a minha prova oral da PGE Amazonas, o meu foco foi em um pouco de lei seca. Por quê? Porque como eu já vinha de uma reta final forte de segunda fase para PGE Pará, eu estava com a jurisprudência, com a doutrina, com os conceitos dos institutos muito bem definidos. Estavam em dia. Então, esse conhecimento já estava bem sólido. Mas na prova oral, diferente da segunda fase, já tem uma cobrança um pouco maior da lei seca em comparação com a segunda. Porque como a segunda fase tem o vade-mecum ali do lado, fica mais fácil de você ter acesso ao conhecimento que demanda da lei seca. Mas na prova oral, o conhecimento da lei seca e da jurisprudência, eles têm um nível de dificuldade igual, porque você não está com o seu vade-mecum lá. Você tem que extrair aquela informação da sua memória de longo prazo e trazer para o examinador. Então, eu queria dar uma equilibrada entre essas fontes para que eu pudesse estar mais seguro para a minha prova. Eu não queria ter essa sensação de que meu nível de jurisprudência estava muito maior do que o meu nível, por exemplo, de lei seca, que acabou caindo, óbvio, eu estava vários meses sem estudar a lei seca. Então, nessa reta final, meu estudo foi lei seca, aparar algumas arestas de temas que eu não achava tão interessante e muito treino. Na época, eu não cheguei a fazer nenhum curso de prova oral,
porque eu não tinha mais acesso ao curso do Revisão e na época o Revisão não englobava até a prova oral dentro do extensível que eu tinha adquirido. Então, por ser um curso caro e por eu honestamente achar que eu estava preparado para fazer prova oral, eu não me sentia confortável de ter esse gasto. Eu achava que seria desnecessário e que mesmo assim, se eu conseguisse apenas treinar muito, eu teria o desempenho necessário para conseguir a aprovação. E foi o que aconteceu. Na oportunidade, o que eu fiz? Tinham dois amigos que também iam fazer a prova oral. Uma amiga que eu conheci, inclusive, na PGE Pará, e a gente acabou treinando muito porque ela ia fazer a oral da PGE Amazonas comigo, e um outro amigo meu que estava numa prova oral de outra procuradoria, que ia acontecer na mesma época. Veja, em relação a esse meu outro amigo, a banca era diferente, consequentemente, algumas disciplinas também eram diferentes. Então, isso não prejudicou com que a gente marcasse e treinasse a prova oral. Por quê? O processo de você estudar um tema, desenvolver uma pergunta e responder essa pergunta, tendo ali aquele choque com um examinador, né, de você ter que retirar aquele conhecimento do zero da sua cabeça, treinar a oratória, prestar atenção no gesto e tal, é o mesmo. Então eu treinei, obviamente, muito mais com essa minha amiga do que com esse meu amigo, pela questão da familiaridade com a prova. Mas ainda treinei nesse grupo aí, vamos tirar a média de 10 dias faltando para a prova, treinei umas 3 vezes com ele e umas 5, 6 vezes com ela. Era quase um dia sim, um dia não de treino. Inclusive teve dias que eu treinei com ele, acabei e fui treinar com ela no mesmo dia, entendeu? Para tentar otimizar e ver quais eram as minhas deficiências. Então percebam, para mim foi uma reta final um pouquinho diferente, porque eu estava focado em outro concurso e o meu espaço de tempo é maior. Então o meu estudo se debruçou muito sobre lei seca e treinos. No caso de vocês, caso não tenham compatibilizando duas coisas, aí eu acho que deve haver um certo equilíbrio entre o estudo das fontes do concurso público e atrelado a muito treino, porque é assim que vocês vão conseguir identificar as falhas de vocês, como que vocês conseguem melhorar, quais temas vocês têm mais dificuldade dentro daqueles que vocês julgam ser mais importantes, porque a gente está falando aqui de uma preparação de reta finalíssima. A gente necessariamente tem que fazer escolhas trágicas, mas essas escolhas trágicas elas passam a ser cada vez mais assertivas quanto mais conhecimento a gente tem daquilo que é mais cobrado e daquilo que a gente sabe mais e sabe menos. A gente consegue direcionar muito melhor os nossos estudos com todo esse autoconhecimento. Beleza? Então esse aqui foi esse breve relato que eu queria passar para vocês sobre a minha preparação da prova oral, como é que eu fiz para estudar, como que eu fiz como foi o meu desempenho lá e a minha experiência com os examinadores. Antes de terminar, uma coisa que é muito interessante, que eu acabei lembrando, que pode servir muito para ajudar vocês, é quando vocês forem nesse período estudar, estudem falando, estudem treinando, estudem como se estivessem dando aula, façam um estudo ativo. O que é o estudo ativo? Aquele tipo de estudo em que você não simplesmente recebe uma informação do PDF e fica lendo aquele assunto, mas tentem um movimento contrário. Primeiro falem, primeiro tentem explicar os institutos, a jurisprudência com os seus fundamentos, os conceitos chaves, as exceções, e depois de vocês terem essa experiência aqui de sala de aula, né? Como se você pode ser dar aula no espelho, pode ser dar aula para um boneco, uma boneca, pega o irmão, a irmã, o pai, a mãe, deixa sentado lá na frente e começa a explicar, a falar. A fala, a oratória, ela vai melhorando quanto mais vocês treinam isso, quanto mais estímulos vocês fazem em relação a isso. Então, mudar a forma de estudos nesse momento para um estudo mais ativo em que vocês treinam repetidamente a fala pode ser um diferencial. Eu estou lembrando e destacando esse ponto, dando até uma certa ênfase nele nesse final, porque eu fiz isso. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas durante toda a minha reta final, tanto na PGE Pará quanto na PGE Amazonas, né, eu já estava num ritmo de estudo elevado, então
eu antecipava o conhecimento, eu otimizava muito as minhas revisões nesse processo, porque eu sempre gostei de revisar assim, né? Então eu pegava ali um tema e começava a expor ele, e depois eu ia ver o que será que eu falei certo, o que será que eu falei errado, o que que faltou, que eu esqueci completamente de falar. Então eu, sem querer, acabei antecipando muito do meu treino de prova oral. Então, talvez por isso eu não sentisse tanta necessidade de fazer um curso, porque eu já estava acostumado a falar, eu já estava acostumado a pegar aquele conhecimento ali do fundo do cérebro e trazer ele para frente para poder ir discorrer sobre ele, concatenar as ideias. Isso já estava muito mais fácil de ser feito. Então, eu não sentia uma necessidade, uma insegurança muito grande que demandasse uma preparação mais rebuscada. Foi muito tranquila, inclusive, a minha preparação. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora sim, finalizando aqui o nosso vídeo, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, vocês estão preparados para a prova oral. Acreditem, se vocês chegaram nessa fase é porque vocês têm muita condição de serem aprovados. Tanto é que a regra é que as aprovações em prova oral sejam muito, muito maiores do que as reprovações. Porque as pessoas, elas têm condições. Você pode não saber, mas a partir do momento que você faz esses breves ajustes, que você implementa um tipo de revisão mais ativa, mais direcionada para aquilo que é mais importante, para aquilo que você menos sabe, e treinando muito, você vai perder aos poucos essa insegurança, vai ter uma autoconfiança um pouquinho maior e, consequentemente, vai fazer uma excelente prova oral. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. É isso. Tamo junto. Falou.